novidades! Hoje eu vim contar pra vocês quais foram meus livros favoritos do ano. Não vai ter a minha opinião, a minha crítica de cada livro, porque eu já falei de todos eles aqui no canal. Só um deles que eu não comentei aqui ainda, e aí eu vou falar um pouquinho mais. Mas o resto todos vão estar os links aqui embaixo na descrição e aqui em cima dos cards. Vou começar já direto com o meu livro favorito do ano, que foi Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, escrito pelo Marçal Aquino. Ele é um autor brasileiro, então aí literatura nacional, pra quem gosta de dar um apoio. Eu já falei dele bastante aqui no canal, assim, favoritos, nas leituras do mês, mas é um livro que vai contar a história do Calbi, que é esse fotógrafo que vai se ver aí num triângulo amoroso. Ele é um romance, mas assim, pra mim ele é muito mais poesia do que qualquer outro gênero. Cara, cada frase desse livro é incrível. Parece que cada frase foi muito bem pensada. Nossa, esse livro, assim, me ganhou completamente. Quando eu terminei de ler, eu não acreditei, já queria ler de novo, achei maravilhoso. E eu vou deixar o link do vídeo que eu falei sobre ele aqui nos cards e ali embaixo na descrição. Também entrou aqui na minha lista dos favoritos Não Conte para a Mamãe, que a gente conversou no Pan de Bel, eu e a Pan conversamos sobre ele, foi o livro que eu escolhi pra ler e eu não imaginava que seria um tiro tão grande. É uma história real, a autora vai contar sobre os anos que ela foi abusada pelo próprio pai. E assim, quem assistiu ao vídeo do Pan de Bel viu que a gente avisou por tudo que existe gatilho. Se você já passou por isso ou tem alguém conhecido que já passou por essa situação, pode ser um livro que vai te fazer se sentir mal. O mal nesse sentido é ficar completamente desconfortável, não conseguir ler, afetar sua saúde mental. Isso é muito importante. Então, se você já passou por isso, ou conhece alguém, ou não gosta de ler sobre essas coisas, não leia Não Conte para a Mamãe, gente. Eu gosto de ler esses relatos porque eles acabam me dando mais força pra lutar pelas coisas que eu acredito. Então fica aí a dica, Não Conte para a Mamãe é um livro muito pesado. Foi um dos mais pesados que eu já li. Olha que eu gosto de um livrinho pesado, né? A autora teve uma coragem que eu acho que eu nunca teria na minha vida e eu recomendo muito a leitura. Se você quiser assistir o Pan de Bel que a gente falou sobre ele, tem aqui nos cards e ali embaixo na descrição. O terceiro livro da lista é Quarto, ou O Quarto de Jack, que é o nome do filme. Ele vai contar a história do Jack, é narrado pelo Jack. Eu já fiz um vídeo sobre ele também. Fiquei completamente encantada tanto com o livro quanto com o filme. Fiz uma comparação, livro e filme. Apesar de não ter tanta diferença entre as duas obras, existem pequenas diferenças. Eu também comentei a minha opinião sobre a história nesse vídeo aqui. É um dos meus favoritos de 2016, que é uma história pesada, narrada de uma forma leve, porque é vista pelos olhos de uma criança. E eu gosto muito quando a autora consegue me fazer sentir isso. Então, é um dos meus favoritos. E bom, 2016 foi um ano que eu lancei meu primeiro livro, a Pan lançou o primeiro livro dela, tanto O Amor nos Tempos de Likes quanto o Boa Noite, que foi o solo. O Bruno lançou o livro dele também, que é o Azeitona. O Edu Silto lançou o Traços. Eu não terminei de ler ainda o Traços, então não posso falar dele aqui pra vocês, mas Azeitona, Boa Noite e O Amor nos Tempos de Likes com certeza estão nos meus favoritos. E bom, vocês me conhecem, vocês sabem que eu não vou falar de Boa Noite e de Azeitona se eu não tivesse gostado realmente. Eu vi a história ser feita, eu vi o carinho que foi colocado naquelas duas histórias e com toda a certeza do mundo, os dois livros estão nos meus favoritos. Boa Noite vai contar a história da Alina. Ela é uma menina que vai sair do interior de Santa Catarina pra ir pra capital e começar a faculdade lá. E muitas coisas vão acontecer nesse meio tempo. A Pan conseguiu abordar um assunto pesado, que é o assédio e o abuso sexual dentro das universidades, sem sair do gênero jovem adulto. Eu li o livro em uma noite e fui comentando com ela cada partezinha dele. Eu me surpreendi muito positivamente com a Pan. Eu nunca imaginei que fosse ficar uma história ruim, mas não que fosse ser tão boa quanto Boa Noite acabou sendo. Então, com certeza, é um dos meus favoritos de 2016. E a Azeitona vai contar a história do Ian e da Emília. Eles são um casal que se conhece há muito tempo e o Ian sempre gostou do jeito da Emília, etc e tal, tem aquela coisa. E eles vão participar de um reality show que eles não deveriam estar participando. Então, o livro inteiro eles vão precisar mentir e tudo isso por causa apenas do dinheiro. Óbvio que tem muita coisa aí no meio, muita coisa não vai dar certo e, meu Deus, ficou muito a cara do Bruno nesse livro, porque tem umas partes que eu ria tanto e é impossível tu passar um dia com o Bruno e não rir muito, porque ele é uma pessoa muito engraçada. Então o livro ficou muito a cara dele. O Bruno também me surpreendeu absurdamente. Da Pan eu já tinha lido algumas coisas, já tinha lido O Amor nos Tempos de Likes, eu acompanhei, né, óbvio, com ela. E o Bruno não, eu não tinha lido nada dele ainda, então quando eu li Azeitona eu fiquei, meu Deus, gente, como assim, sabe? Quem é essa pessoa que eu não conhecia? Mas enfim, foi uma surpresa muito boa, também falei de Azeitona nesse vídeo aqui. Bom, O Amor nos Tempos de Likes foi meu primeiro livro, eu tenho que falar um pouquinho dele aqui, né, gente, pelo amor de Deus. É um livro de contos, é um conto meu, um conto da Pan e um conto do Pedro e do Hugo, do Pedrugo. Foram inspirados em clássicos, o meu conto foi inspirado em Dom Casmurro. Eu quis pegar muito a essência da Capitu e colocar na minha personagem principal, que é a Madu. A Madu acabou de passar de ano e ganhou dos pais dela uma viagem pra Búzios, então ela vai pra lá pra esquecer as coisas que aconteceram no passado, porque ela acaba tendo uma decepção dupla, tanto com o ex-namorado quanto com a melhor amiga, e fica meio desorientada, sem saber o que fazer. E lá ela vai tentar voltar a ser ela mesma, vamos dizer assim. E ela acaba conhecendo uma pessoa lá em Búzios. O livro inteiro tem muita referência e muitas coisas que vocês gostam, como o YouTube, alguns seriados, por isso que é nos tempos de
#likes, que a gente tentou pegar bastante coisa que o pessoal da internet gosta mesmo. E, bom, é o meu amorzinho da vida, assim, então óbvio que eu falaria dele aqui nos meus favoritos de 2016. Outro livro que foi um dos meus favoritos de 2016, Lua de Larvas, vai contar a história do Standish, que é esse menino que tem heterocromia, tem um olho de cada cor, e tem dislexia também, e ele enxerga um mundo diferente das outras pessoas que convivem com ele. Não só por essas duas condições, mas sim porque ele é uma pessoa que luta muito pelos ideais dele e vê algumas coisas acontecendo ao redor e não aceita. É um livro demais, demais, demais. Também é narrado por criança. Eu acho que todos os jovens, todas as crianças deveriam ler. Eu já falei que uma das coisas que eu mais gosto nesse livro é o final, porque ele acaba de uma forma que pra mim foi perfeita. Recomendo demais Lua de Larvas. Se você quiser saber mais, tem um vídeo no canal também. Um livro também que eu li lá no começo do ano, que é um dos meus favoritos, O Sol é para Todos. Finalmente eu li o livro da Harper Lee. Não é à toa que ele é um clássico da literatura mundial. O Sol é para Todos vai contar a história desse advogado que precisa defender um acusado de estupro. O acusado é negro e a história se passa na década de 30. É um livro bem surpreendente. Eu falei um pouquinho mais dele nesse vídeo aqui. O penúltimo livro da lista é sobre a escrita do Stephen King. Tinha que ter o Stephen King aqui na minha lista, né, gente? Sobre a escrita me ajudou tanto no período que eu tava escrevendo Amor nos Tempos de Life. Vocês não têm noção de como fez diferença na minha própria escrita, na forma que eu pensava sobre as coisas, sobre os personagens, sobre a minha narrativa. Foi muito útil, então, assim, impossível não falar dele aqui nessa lista. E, bom, nesse livro o Stephen King conta um pouco da história dele, assim, no começo. E depois ele vai contando pra gente como que ele virou escritor, as coisas que ele ouviu, as críticas que ele ouvia e como ele lidava com as críticas, como ele aprimorou a escrita dele ao longo dos anos. Enfim, gente, olha, é um livro muito, muito bom, recomendo demais, principalmente se você almeja escrever ou se tornar escritor, com certeza é um livro que você precisa ler. E o último e não menos importante livro da lista, que eu nunca falei aqui no canal, vai ser a primeira vez que eu vou falar, chama Vozes de Chernobyl. Esse acidente nuclear aconteceu em 1986 e muitas pessoas morreram e outras pessoas ficaram com sequelas eternas, como doenças, deformações, etc. Como o acidente nuclear foi muito grande, partículas radioativas ficaram tanto na cidade quanto nas cidades vizinhas. Então muita gente foi afetada, principalmente os socorristas, e esse livro é basicamente um documentário. E a autora entrevista tanto os sobreviventes quanto parentes das vítimas, e assim, é muito, muito tocante. Sabe, é um livro muito pesado, mas não só pesado, ele é triste, ele é visceral. Nossa, gente, eu fiquei assim, ó, arrasada depois que eu terminei de ler. Eu não sabia das proporções, eu não sabia como a cidade tinha ficado depois daquilo, como as pessoas tinham ficado depois daquilo, pra onde elas foram, o que aconteceu com as pessoas que não tinham mais nada além da casa delas. E assim, esse livro foi muito inesperado, eu não imaginei que eu fosse ficar tão tocada por ele, sabe? Então com certeza ele faz parte aí dos meus livros favoritos de 2016, recomendo demais, demais mesmo. E esses foram meus livros favoritos desse ano. Eu quero muito saber os livros favoritos de vocês, comenta ali embaixo, tanto se você já leu algum desses que eu falei aqui, quanto se você tem algum pra me recomendar. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito, muito obrigada por assistir. Não esquece do joinha que me ajuda demais a divulgar o vídeo. Um beijo, tchau!